você sabe sobre o Espírito Santo? O que você tem aprendido sobre o Espírito Santo? O que estão ensinando na sua igreja sobre o Espírito Santo? Você que estuda a palavra de Deus conosco, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Leia junto comigo. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você precisa saber. Se você não sabe, você precisa saber disso. Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim: tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Quando você creu em Jesus e aceitou como seu Senhor e Salvador, o Espírito de Deus veio morar em você. O Espírito de Deus, ele veio habitar em você. O Espírito de Deus, ele veio viver aqui na terra dentro de você. Se você aceitou Jesus, o Espírito de Deus, ele está trabalhando na sua vida. Se ele não está trabalhando, ele quer trabalhar. Alguma coisa está acontecendo. Esta pergunta, ela gera para nós outras duas perguntas. A primeira: o que você está fazendo com o templo? O texto diz que vós sois o templo do Deus vivo. E o que você tem feito com o templo de Deus? A outra pergunta: o que você está fazendo com aquele que habita nesse templo? Com o morador deste templo? Com aquele que veio morar neste templo? O que você está fazendo com ele? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Em Isaías 40, no versículo 13 e 14, nós podemos ver aqui que o texto fala de uma pessoa. Fala do Espírito Santo, mas fazendo-nos entender que ele é uma pessoa. 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem guiou? Quem conduziu ele? E que conselheiro o ensinou? Com quem ele tomou o conselho que lhe desse entendimento? Quem lhe instruiu no caminho da justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento e lhe mostrou o caminho do discernimento? Todos esses ensinos, tudo que se fala aqui no texto, fala direcionando para uma pessoa. E está falando do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E o Espírito Santo, ele quer trabalhar na nossa vida. Jesus fala em João 14, 26, que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Por que você não consegue aprender a palavra de Deus? Por que você não consegue entender a palavra de Deus? Porque você está tendo dificuldade para compreender a palavra de Deus. Porque você está tendo dificuldade para viver as promessas de Deus. Porque você está tendo dificuldade para desfrutar das bênçãos de Deus. Porque você está tendo dificuldade para ter na sua vida a manifestação do poder de Deus. Porque você está tendo dificuldade para ter na sua vida a manifestação dos dons espirituais de Deus. Porque você não está aprendendo com o Espírito Santo. Você está aprendendo com o homem. Você está aprendendo com as pessoas. Você está buscando conhecimento humano.
Você está buscando aprender a forma humana de entender as coisas de Deus. Mas Jesus disse que o Espírito Santo ensinaria todas as coisas. No mesmo texto, Jesus disse que o Espírito Santo a lembraria das palavras que ele disse, e ele a lembrará das minhas palavras. Como o Espírito Santo vai lembrar você se você não tem nada na sua memória com respeito às palavras de Jesus? Como o Espírito Santo ele vai lembrar você daquilo que Jesus ensinou se você não ler os Evangelhos? Se você não vai na Bíblia ler, estudar, ver o que Jesus falou para os discípulos, para os apóstolos, o que Jesus falou para os fariseus, para os judeus, o que Jesus falou para aquelas multidões. Você apenas ouve aquilo que se fala na igreja, mas você não vai aprender, você não vai memorizar o que Jesus falou. E ele, o Espírito Santo, quer lembrar você. Mas você tem que ler, você tem que buscar o conhecimento da própria palavra de Deus, da própria Bíblia em você, para que o Espírito Santo vos ensine. Em João 8, Romanos 8, a palavra diz que o Espírito Santo guia. Romanos 8,14 diz que o Espírito Santo guia. Ele que nos guia. Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Esta é uma obra do Espírito Santo na sua vida. Ele quer guiar você. A palavra de Deus diz que todos que receberam a Jesus foram feitos filhos de Deus. Foram feitos filhos de Deus. Tudo que aceitaram foram filhos de Deus. E o texto diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem recebeu Jesus recebe o Espírito Santo, passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Mas por que você não entende isso? Porque você não está deixando o Espírito Santo te guiar. Você está deixando o seu próprio ego te guiar. Você não tem dado ouvido ao Espírito Santo. Você não tem andado no caminho que o Espírito Santo tem mandado você andar. Você tem andado no seu próprio caminho, no seu próprio conhecimento, no seu próprio entendimento. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo mora em você. O Espírito Santo quer ensinar tudo para você. O Espírito Santo quer que você leia a Bíblia para lembrar das palavras dele. Mas ele quer te guiar também. Ele quer te conduzir. Ele quer tomar a direção da sua vida, não somente na igreja, não somente na vida espiritual, em toda a sua vida. O Espírito Santo, ele quer guiar. No mesmo livro aqui de Romanos, no mesmo capítulo 8, no versículo 16, no versículo 26 e 27, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Porque você não consegue vencer as fraquezas. O Espírito Santo quer te ajudar. O Espírito Santo quer te ajudar. Aqui diz que, olha, nós não sabemos como orar. É uma pergunta. O Espírito Santo, aqui o texto está dizendo que nós não sabemos como orar. O Espírito Santo quer ajudar nós na nossa fraqueza. Qual é a sua fraqueza? Você não tem vontade de orar? Você não tem ânimo para orar? Como é que o Espírito Santo vai te ajudar? Diz que o texto diz, porque ele intercede por nós com gemido inexprimíveis. Romanos 8, 26. Como é que o Espírito Santo vai interceder por você com gemido inexprimível se você não ora? Se você não gosta de orar?
se você não tem ânimo para orar, se você gosta mais da televisão, se você gosta mais do futebol, se você gosta mais dos prazeres de sair do shopping do que ficar de joelho. 5 minutos de oração para você é muito. Como é que o Espírito Santo vai interceder por você? Sendo que você não está colocando na presença de Deus as suas necessidades. As suas necessidades. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo diz João 16,7 que ele convence do pecado. Quantas vezes João 16,7 diz que ele convencerá o mundo do pecado. Convencerá você. Quer convencer você. É ele que fala no seu coração que as coisas que você fazia, você não pode fazer mais agora, que é pecado. Quando você faz coisas que você fazia, você sente aquela dor no coração, você sente aquela tristeza, você sente aquela decepção, você sente aquele vazio. É o Espírito Santo falando no seu coração. É o Espírito Santo te dizendo, convencendo você, ó, é pecado. É pecado. E ele convence do pecado. E por que o Espírito Santo faz tudo isso? Porque o Espírito Santo, ele lembra o crente, ele ensina o crente, ele guia o crente, ele intercede pelo crente, ele convence o crente do pecado. Porque ele é uma pessoa. Porque ele é uma pessoa. E por ser uma pessoa, ele fala. Ele fala. O Espírito Santo fala. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 26. Veja o que acontece aqui nesse capítulo. Filipe estava pregando num determinado lugar. O anjo do Senhor apareceu para ele e disse para ele ir para um caminho lá pelo deserto. E ele foi, naquele caminho ele encontrou um etíope lá, um eunuco etíope. E o Espírito Santo falou para ele, olha, o Espírito Santo, 29, Atos 8, 29. O Espírito Santo disse a Filipe, aproxima-te deste carro e o acompanhe. O Espírito Santo falou. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele fala. Com qualquer um de nós, ele fala. Que você precisa saber ouvir. Ele fala de várias maneiras. Ele fala pelo pregador, ele fala pelo profeta, ele fala por profecia, ele fala por sonho, ele fala por visões, ele fala pela própria palavra. Mas o Espírito Santo fala. Ele fala no seu coração, ele fala na sua mente, ele faz você ouvir a voz dele de alguma maneira. Da mesma forma que ele falou aqui, ele fala da mesma forma que ele falou com Pedro, quando Pedro estava lá orando no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, lá naquela cidade. E o Espírito Santo falou para ele, ó, 2 homens se aproximam, eu quero que você vá com eles. A respeito de Cornélios, o Espírito Santo falou com Pedro. O Espírito Santo falou com Felipe. Paulo queria, em Atos 16, Paulo querendo ir para a Ásia, o Espírito Santo falou para ele, não, você não pode ir, não, deixou ele. O Espírito Santo fala. Por que você não ouve? Porque você não está atento a ouvir a voz dele. O teu ouvido não está sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo, ele tem sentimento. É uma pessoa. É uma pessoa. Ele tem sentimento. Veja que Jesus fala em Mateus 12, 31, 32. Veja que Jesus fala. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens.
mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, isto lhe será perdoado, mas se alguém falar com o Espírito Santo, contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro, porque o Espírito Santo tem sentimento. O Espírito Santo tem sentimento, o Espírito Santo ele tem sentimento. Ele, em Tiago, no capítulo 4, Efésios 4 diz que o Espírito Santo ele tem ciúme. Vamos dar uma olhada e ver. O Espírito Santo ele tem sentimento. Ele tem sentimento como qualquer outra pessoa. Efésios 4. 27 em diante. Diz assim, ó, não dê lugar ao diabo. Se você der lugar ao diabo, você vai entristecer o Espírito Santo. Veja o que ele fala. O que roubava, não roube mais. Se você continuar roubando, é porque você está dando lugar ao diabo. Você está dando lugar ao diabo. Você está entristecendo o Espírito Santo por quê? Você aceitou Jesus, você se converteu. E agora você está dando lugar ao diabo. Você está dando lugar ao diabo. Continua roubando. Continua enganando. Diz assim. O que roubava, não roube mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que compartilhar com quem tem necessidade. Não saia da sua boca nenhuma palavra indecorosa, mas que seja necessária para edificação, para dar graça aos que ouvem. Se a palavra está saindo da sua boca, não está edificando ninguém, está amaldiçoando as vidas das pessoas, está causando tristezas para as pessoas, está influenciando negativamente a vida das pessoas, você está dando lugar ao diabo. Ao diabo. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado por dia da redenção. Está vendo? Em Efésios diz que você que aceitou Jesus foi selado. E aqui diz para você não entristecer. Diz para você, não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você. Você é o templo dele. Você foi selado para isso. Agora, lembre de uma coisa, ele é uma pessoa. Ele tem sentimento. Ele se entristece. Ele tem ciúme. Tiago 4:5 diz assim, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E que o Espírito que o Senhor fez habitar em vós tem um intenso ciúme? Cada vez que você vai se alinhar com o mundo, com as coisas do mundo, você está provocando ciúme no Espírito Santo. Cada vez que você procura fazer algo que é contra a vontade de Deus, se alia a algo que é contra a vontade de Deus, você está provocando ciúme do Espírito Santo. Não provocar ciúme. Se você está provocando, você já provocou ciúme de uma pessoa. Você sabe o que uma pessoa enciumada é capaz de fazer? Uma mulher enciumada é capaz de fazer? Quantos crimes nós temos visto aí por causa de ciúme? Quantos homens matam outro homem ou matam a própria mulher por causa de ciúme? E você pode colocar ciúme no Espírito Santo. Você pode estar fazendo isso aí. Adulterando com religiões, adulterando com doutrinas negativas, adulterando com o auxílio do mundo, traindo, você está traindo o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem ciúme. E depois de ciúme, o Espírito Santo, ele se irrita. Miqueias
no capítulo 2, 7, diz assim: estará irritado o Espírito do Senhor? Então o Espírito Santo fica irritado. Você vai adulterar com o mundo. Você vai criar ciúme nele. Vai trazer tristeza para ele. Ele vai ficar irritado. Ele vai ficar irritado. O Espírito Santo, ele se irrita. Agora, você nunca parou para pensar nisso? Você nunca parou para pensar que o Espírito Santo sente tristeza, sente ciúme, ele se irrita? E mais do que isso, ele se afasta. 1 Tessalonicenses 5, 19, Paulo fala: não afastei-vos o Espírito Santo. Está dando um conselho. Não afaste o Espírito Santo. Porque muitas vezes você não consegue orar. Porque muitas vezes você sente que o Espírito Santo está afastado de você. Você perdeu a comunicação. Você perdeu a comunicação com o Senhor. Porque você se afastou do Espírito Santo. Afastou, mas tem como agir. O que você não pode é pegar contra ele. Mas tem como trazer ele de volta. Sendo humilde e reconhecendo que ele é uma pessoa. Que ele precisa voltar para o templo. Que ele precisa voltar para a casa dele. Que ele precisa voltar para a morada dele. Basta você se humilhar. Se você não se humilhar, fica um conselho. Fica um conselho. Se você tiver muito tempo afastado do Espírito Santo, sentindo que o Espírito Santo está afastado de você, mesmo estando dentro da igreja, você não sente mais aquela comunhão, você não sente mais aquela alegria, você não sente mais aquele gozo, você não tem mais vontade de orar, você sente que você está ainda em escuridão. É melhor voltar. Antes que o pior aconteça, vamos dar uma olhada em 2 Pedro. Vamos dar uma olhada em 2 Pedro. Lamentações 1,16. Vamos dar uma olhada em Lamentações 1,16. Vamos ver o que tem aqui, Lamentações, continuando a respeito de não afastar o Espírito Santo. O perigo que tem de afastar o Espírito Santo. Há um perigo muito grande. Lamentações 1,16 diz: por isso eu estou chorando. Por isso eu estou chorando. Meus olhos inundam de água. Porque aquele que conforta, que restaura o meu espírito, se afastou de mim. Afastou. Quem consola o nosso espírito? Quem é o consolador? Se afastou. E o perigo, quando ele se afasta, está em 2 Pedro 2, 20 e 22. 2 Pedro 2, 20 e 22. Diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam novamente enredar nela e por ela ser dominados, o último estado ficou pior do que o primeiro. Teria sido melhor nunca terem conhecido o caminho da justiça, do que depois que conheceram, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Com eles aconteceu o que diz um provérbio verdadeiro: o cão voltou ao vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Está vendo? Quando uma pessoa chega numa situação dessa,
fica mais difícil voltar. Fica mais difícil de voltar. Veja o que acontece quando chega numa situação dessa. Provérbio 23, dá uma olhadinha, 26 em diante. Provérbio 23, 26 em diante. Vinte e seis em diante. É Provérbio 26. Provérbio 23. Essa parte eu não estou conseguindo achar. Fala sobre o vinho. Fala sobre o vinho. Vamos ver. 23, 26 em diante. Isso, 26, 29 em diante. 23, 29 em diante. Para quem é o choro? Para quem é o gemido? Para quem são as pelejas? Para quem são as demandas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se sentam perto do vinho? Para os que se buscam bebida inebriante e aromática? Não olhe para o vinho quando ele está vermelho, quando ele ainda brilha no copo e se escoa suavemente. No fim ele morde como uma cobra e picará como uma víbora. Teus olhos verão coisa estranha e tu falarás perversidade. E será como que dorme no meio do mar, como que dorme no topo do mastro e dirá, bateram em mim e não senti dor. Espancaram-me e não senti nada. Quando despertar, ainda tornarei a buscá-lo outra vez. Está falando de um bêbado. Está falando de alguém que se afastou do Senhor. Está falando de alguém que por um tempo ficou fraco por causa do pecado. Depois começou a se envolver e se afastou do Espírito Santo. Não teve mais força para voltar. Voltou para o mundo. Voltou para o mundo. E virou um bêbado. Virou um bêbado. Isso tem acontecido com você? Isso tem acontecido com você? Volte. Ainda dá tempo. Volte. O Espírito Santo quer voltar a morar na sua habitação. Quer voltar a te alegrar. Quer voltar a te alegrar. A graça permite isso. A porta ainda está aberta. Volte enquanto há tempo. Deus vos abençoe.